Ok, gente, esse é o vídeo da atividade 2. Eu não mando junto os vídeos, que é para vocês não ficarem confusos, tá? Nessa atividade 2, a gente vai ver ordem crescente e decrescente. Os números naturais, eles podem ser organizados de várias maneiras, tá? Uma delas é em ordem crescente e também decrescente. Você observa que aí tem um pequeno texto explicando um pouquinho esse conteúdo. E como eu falei no outro vídeo, é um conteúdo que a gente vem estudando já há algumas séries, tá? Olha o que a questão 1 pede. De acordo com a forma crescente, organize e reescreva os números abaixo. Então, você vai observar os números que tem aí e vai organizar e escrevê-los em ordem crescente. A questão 2 diz o seguinte: organize de forma decrescente os números abaixo. Então, é o contrário, né? Da questão 1, você vai ler cada número desse e vai colocá-los em ordem decrescente. Aí você vai ter que lembrar o que é ordem crescente e o que é ordem decrescente, tá? Teve dúvida, lê o textinho. Mas só para facilitar, a ordem crescente, ela é uma ordem que os números vão aumentando, né? É algo que cresce. Então, você começa sempre pelo número menorzinho até chegar ao número maior. A ordem decrescente é o contrário, é uma ordem que diminui o valor do número. Então, você vai começar pelo maior número e o último vai ser o menor número dessa sequência. A questão 3. Escreva em ordem decrescente os números de 80 a 100. Então, você vai lembrar desses números e vai colocar na ordem decrescente. Tenta lembrar o que é ordem decrescente. Questão 4. Escreva em ordem crescente os números de 100 a 120. Você vai lembrar nessa sequência de 100 a 120 e vai colocá-los em ordem crescente. Questão 5. Veja os números abaixo. Tem um quadro com vários números. A letra A pede: escreva em ordem crescente os números menores que 5.000. Então, você vai observar 2 pontos aí. Primeiro, os números que são menores que 5.000, né? Você não vai considerar todos os números do quadro. E você vai ver esses números e colocá-los em ordem crescente, tá? Só os que são menores que 5.000. Na página seguinte, a gente tem a letra B ainda da questão 5, que pede: escreva em ordem decrescente os números maiores que 5.000. Então, você vai voltar para o quadro e vai observar os números que são maiores que 5.000 e colocá-los na letra B na ordem decrescente. Finalizada a questão 5, a gente vai para outro conteúdo que são os símbolos matemáticos, os símbolos maior que e menor que. Como eu já falei nas outras aulas, sempre vem um texto, né, um exemplo, para facilitar nossa compreensão. Aí na questão 1 pede o seguinte. Utilize os símbolos maior que ou menor que entre os números abaixo. Então, você vai analisar cada item e vai ver qual é o maior ou menor e colocar o símbolo correto. Sempre essa partezinha aberta vai ficar para o maior número, tá? Então, você nunca vai deixar o número maior com a parte fechada. Na próxima página, a gente tem a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: preencha com o símbolo matemático de maior que e menor que. Então, como exemplo da questão 1, nós vamos colocar o símbolo de acordo com o número. Você analisa, observa quem é o maior e preenche com o símbolo correto. Questão 3 também. Use os sinais maior que e menor que. Aí diz o seguinte: 200 é, aí você vai botar maior que ou menor que o 120. Preenche também de acordo com o símbolo. Questão 4. Compare os números a seguir e use os símbolos menor que e maior que. Novamente, você vai comparar os números e colocar o símbolo correto. Questão 5.
Maria e Ana colecionam cartas. Ana tem 100 cartas, Maria tem 120. Responda. Letra A. Quem tem mais cartas? E quantas cartas essa pessoa tem a mais? Então, são duas perguntas, né? Letra B. Se Ana ganhar 25 cartas, ela fica com quantas cartas a mais que Maria? Então, você vai acrescentar a quantidade de Ana, essas 25 cartas, e observa qual é a diferença agora em relação às cartas da Maria. Ok? Essa foi a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês façam com muito capricho. Dói ficar longe, né? Dói não estar na escola, mas a gente tem que pensar que isso é só um momento. E nesse momento a gente não pode deixar que a nossa aprendizagem seja mais prejudicada do que está sendo, tá? Então vamos se esforçar, vamos enviar dúvidas, vamos usar a criatividade para vencer esse desafio. Beijinhos.